Capítulo 319 – Batalha de Tenentes. Sabendo que a velocidade do sujeito era quase tão alta quanto a sua, Fernando desistiu de tentar se aproximar. Além disso, a magia de eletricidade do líder da Guilda Fúria não era algo que se poderia levar de forma leviana. Mesmo após alguns segundos, Fernando ainda sentia seu braço direito dormente e dolorido. Se não fosse sua habilidade de autorregeneração atuando, provavelmente seu membro estaria inutilizado. Tendo tomado sua decisão, levantou seu braço esquerdo. Meia dúzia de flechas de fogo surgiram acima de sua palma. Kyphon, vendo isso, levantou uma sobrancelha. Sabia que o jovem tenente tinha alguma proficiência em magia pelos relatos da batalha fora de Belay, mas conseguir lançar simultaneamente 6 magias não era algo que qualquer um conseguiria. Ainda mais alguém que também faz uso do sistema de habilidades. Svi. Sius. Svi. Bom. Bang. As flechas de fogo atingiram o solo vazio, enquanto Kyphon desviava sem esforço ou repelia as magias com facilidade. Hora e outra, o homem enviaria alguns arcos elétricos, fazendo Fernando fugir por sua vida. A disputa entre os dois durou por alguns momentos. Cerca de 30 metros. Fernando pensou, ofegante. Essa era a distância máxima que Kyphon conseguia alcançar com seus ataques de longo alcance. Ele havia chegado a esse valor depois de trocarem alguns ataques. Rato irritante. O líder da Guilda Fúria disse, com uma expressão de desgosto. Ele havia pegado leve com o jovem rapaz no começo, pois não queria matá-lo muito rápido. Mas vendo sua resiliência e velocidade, começou a se arrepender. Mesmo que não fosse uma ameaça, ainda era difícil pegá-lo. Vou acabar com isso agora. Kyphon disse. Todo seu corpo acendendo-se com vários arcos elétricos. Tsum. Bum. Kyphon avançou em uma alta velocidade. Mas depois de ser eletrocutado anteriormente, Fernando não estava disposto a ter uma luta próxima. Então fugiu, enquanto lançava bolas e flechas de fogo para obstruir seu inimigo. Kyphon também disparava alguns raios enquanto o perseguia. Bum. Bang. Psozi. Um raio branco e outro vermelho cruzaram o campo de batalha. Os soldados no caminho eram pegos pelo efeito colateral, causando mortes para todos os lados. Fernando! Noah gritou, vendo seu líder ser perseguido de forma tão brutal. No entanto, não havia nada que pudesse fazer. Os outros membros centrais do Batalhão Zero estavam na mesma situação. Mesmo que muitos deles fossem fortes, essa era uma luta que nenhum deles tinham condições de se intrometer. Apenas a velocidade dos dois homens era algo difícil de acompanhar com os olhos, muito menos usar suas pernas para persegui-los. Não. Eu tenho que focar naquilo. Aguente, Fernando. Noah disse a si mesmo, olhando para o outro lado do campo de batalha. Ilgnir estava de pé com seus 2 grandes machados. Em frente a ele, um homem de cabelos brancos empunhava uma cimitarra. Ao seu lado tinha os 2 últimos vice-líderes, com rostos tensos. De repente um dos vice-líderes atacou, lançando 2 estacas de gelo em direção ao homem loiro. Bang! Bang! Com a lâmina do machado, Ilgnir bloqueou com facilidade os ataques de gelo. Apesar disso, uma leve superfície gelada cobria o cabo. Se fosse uma pessoa comum, teria largado sua arma devido ao frio intenso que queimava suas mãos, mas o sujeito mantinha-se indiferente a isso. Varrendo seu olhar para longe, Ilgnir conseguiu ver os rastros da batalha de Fernando e Kyphon. Então franziu a testa. As coisas não estão indo conforme o planejado, e pensou. O plano de Argos era que Ilgnir causasse caos e desordem nas tropas inimigas. Quando o líder da Guilda Fúria se mostrasse, Ilgnir e Fernando lutariam juntos para subjugá-lo. No entanto, algo interrompeu esses planos. O homem de cabelos brancos parado à sua frente. Quem é você, afinal? Ilgnir perguntou, com um rosto franzido. O homem sorriu levemente com cortesia. Apenas um servo do Sr. Kyphon. Ilgnir levantou o rosto irritado. Estava claro que havia algo mais. O homem, assim como ele, era um usuário de habilidades. Não um comum, mas equivalente à sua própria força. Já que não quer falar, vou só te matar. Depois de dizer isso, Ilgnir ergueu ambos os machados e inclinou seu corpo para a frente. Seus olhos brilharam com um vermelho carmesim.
Isso, somado ao sangue em sua armadura e seus longos cabelos loiros bagunçados, davam uma impressão bárbara. Os dois vice-líderes atrás de Bernard recuaram alguns passos. Estava claro que o homem loiro era muito forte e poderia matá-los facilmente. Como você quiser. Bernard respondeu de forma calma. Bum! De repente, ambos os homens sumiram de onde estavam, surgindo metros à frente. Tchim! Tchim! Clã! Machados e cimitarra colidiram em alta velocidade. Craque! Craque! Enquanto ambos trocavam golpes numa velocidade sobre-humana, o chão sob seus pés rachou, criando fissuras que se espalharam por consequência do poderoso choque de força. Cada golpe de Ugner ecoava como um trovão, mas a cimitarra de Bernard não era mais lenta ou mais fraca. Recuem! Recuem! Um dos cabos do Batalhão Zero gritou freneticamente. Do outro lado, as tropas da Guilda Fúria também fugiram. Apesar de ambos estarem se afastando por não serem capazes de se envolver nessa luta, não deixaram de se agredir. Flechas e magias voavam de um lado ao outro. Merda, temos que ajudar o Sr. Bernard. O vice-líder com magia de gelo disse, apreensivo. A luta à frente deles estava claramente acima de sua força. Ambos os homens eram claramente tenentes em pleno direito. Apenas a sua troca de golpes estava causando mudanças topográficas. Os olheiros das mais diversas organizações estavam perplexos. No campo de batalha, duas batalhas de nível tenente estavam acontecendo ao mesmo tempo. O que era surreal, levando em conta que a Guilda Fúria era apenas uma guilda mediana de uma pequena cidade como Belay. Por outro lado, mais surpreendente ainda, era o fato de um batalhão recém-formado, como o Batalhão Zero, ser capaz de reagir à altura. Que desperdício, independente de quem ganhar, a humanidade só perderá. Um dos homens que observava de longe resmungou. Apesar de dizer isso, seus olhos brilhavam enquanto assistia com atenção, guardando o máximo de informações que conseguia. O vice-líder de magia de gelo preparou-se para atacar. Seu objetivo era atrapalhar o homem loiro e dar alguma vantagem a Bernard. No entanto, nesse momento, algo ocorreu. Avancem! A voz de Ronald soou, de forma estrondosa do lado esquerdo. Atrás dele, seu esquadrão seguia firme, varrendo as tropas que entravam no caminho. Matem todos! Léo rugiu de outro lado. Com o rosto ensanguentado, enquanto brandia sua espada com brutalidade, perfurando um inimigo. Logo Hugo, Lance, Magnus e muitos outros convergiram de várias direções, liderando suas tropas. Assim como Noah, a maioria havia pensado a mesma coisa. Como não conseguiam ajudar Fernando, todos haviam seguido em direção à segunda maior ameaça do campo de batalha. Os dois vice-líderes restantes e o homem de cabelos brancos que havia assumido o comando das tropas da Guilda Fúria. Com tantos membros principais do Batalhão Zero reunindo-se em um único lugar, as tropas inimigas foram massacradas e os esquadrões avançaram sem impedimentos. Monstros! Por que o líder tinha que provocar essa gente? Ambos os homens estavam tremendo. Qualquer uma dessas pessoas tinha uma força equivalente ou próxima a deles. Nesse ponto, vendo seus aliados sendo massacrados, muitos soldados da Guilda Fúria começaram a fugir do campo de batalha. Nesse ritmo vamos todos morrer. O outro vice-líder disse, o moral das tropas já havia chegado ao fundo do poço. Mesmo que a situação de Kifon fosse favorável e ele pudesse vencer o jovem tenente, eles seriam mortos muito antes disso. Continuem. Nesse ponto, Léo estava a apenas 30 metros dos dois vice-líderes. As poucas tropas da Guilda Fúria que ousavam interceptá-lo eram mortas imediatamente por sua espada. De repente, um dos vice-líderes foi à frente e ajoelhou-se no chão, colocando ambas as mãos na cabeça. Nós nos rendemos. Atenção, membros da Guilda Fúria, não lutem, nós perdemos. O homem gritou em plenos pulmões. Tanto o vice-líder com magia de gelo, quanto o restante das tropas da guilda ficaram estupefatas. Um dos altos escalões havia anunciado que estavam se rendendo. Ouvindo isso, os passos de Léo pararam e ele fez um sinal com a mão para os homens atrás dele. Os soldados da guilda estavam sem entender o que deveriam fazer. Não muito longe, o homem que havia assumido o comando da batalha, Bernard, ainda estava lutando contra o subtenente do Batalhão Zero e do outro lado do campo de batalha, Kifon e o líder inimigo lutavam. Nesse momento, Noah havia chegado.
Aqueles que abandonaram suas armas e se renderem viverão, aqueles que resistirem serão mortos. Carregando um brasão de oficial, as palavras de Noah tinham grande peso. Ajoelhem-se, malditos. Vocês querem morrer? O vice-líder que anunciou a rendição gritou, suando frio. Ronald, Archie, Léo, Hugo e muitos outros estavam se aproximando. Vendo isso, o último vice-líder, com magias de gelo, suspirou consigo mesmo. No fim, ajoelhou-se ao lado de seu companheiro. Depois de ver essa cena, as tropas da guilda perderam todo o moral. Ninguém mais ousou levantar suas armas. Plof! Plof! Um a um, os soldados largaram as armas, enquanto caíam de joelhos. As tropas do Batalhão Zero no local ficaram incrédulas. Os inimigos, que eram mais fortes e numerosos, haviam se rendido. HOA! Os gritos de animação das tropas do Batalhão Zero no local espalharam-se por todo o campo de batalha. Kifon, que perseguia Fernando, parou por um momento. Que merda está acontecendo? Disse, olhando para longe.